Às farmácias. Vamos às farmácias. É uma posição de algum arrependimento. Farmácias. Essa posição tardia do seu partido é uma posição de algum arrependimento. Eu estou talvez de acordo com esta Rede pública de distribuição de medicamentos. As farmácias. Eu confesso que até antes de ontem, quando as farmácias aqui, os responsáveis pelas farmácias, reuniram para ver se iam seguir a orientação que a Associação Nacional de Farmácias ia dar. A reunião nunca foi para isso, sim, mas sim, com certeza, mas a questão foi para definir procedimentos e estratégias. Exatamente. Eu julgava que, de facto, a estratégia ia no sentido de adiar essa decisão até o dia 16. Tive essa esperança. E acha que era aceitável? Mesmo falando em dívidas tão... Porque as farmácias já tiveram há muitos anos, porque nós estamos aqui a falar de incumprimento do Governo Regional relativamente a estas matérias de há 8 anos atrás. Portanto, está dito aqui no comunicado que estes 77 milhões de euros já vêm de um lastro de incumprimentos por parte do Governo Regional de há 8 anos atrás. Portanto, não é por causa de mais 15 dias que as farmácias também agora iam ficar pior do que estão, porque se suportaram esta situação durante 8 anos, provavelmente poderiam esperar. Portanto, o Governo da República e as farmácias foram aqui inflexíveis em relação a esta situação, na vossa opinião. É preciso não ilibar aqui as responsabilidades do Governo Regional, porque, como eu já disse, o Presidente do Governo Regional não pode estar constantemente, tanto para o Governo da República como para estes credores, que têm, de facto, de suportar todos estes calotes do Governo da República, não só em relação às farmácias, mas em todos os outros setores. É preciso lembrar... o Governo Regional não pode estar sempre a ameaçar, retaliar, utilizando um poder executivo que lhe é concedido pelos cidadãos para introduzir aqui procedimentos que são manifestamente retaliatórios e que são condenáveis à luz do direito e do Estado de Direito democrático. É preciso também muito cuidado, muita cautela, seja legítimo fazer esse tipo de coisa. Eu acho que o Governo tem que pensar em alternativas, faça um procedimento que a farmácia tiver. É legítimo que tenha. Mas quando as farmácias negam-se a prestar a comparticipação que os utentes têm direito por lei, e o Governo diz que resolve este problema porque eles podem ir com os recibos à Rua das Pretas, a porta da Rua das Pretas está fechada. Portanto, também não há tesouraria para pagar as comparticipações, ou seja, a solução não está a ser resolvida como o Governo anunciou. Está adiada, mas está assumida. Mas então a solução é para tem de abrir a porta da Rua das Pretas para que os utentes possam ter direito à sua comparticipação de imediato, já que as farmácias lhe recusam. Por isso, o apelo que eu faço final relativamente a esta matéria, e acredito que vai haver um entendimento, é que, de facto, que as farmácias tenham aqui mais alguma condescendência em relação a esta situação e adiem esta sua decisão, ou suspendam esta decisão, até pelo menos conhecerem o plano de resgate, que certamente vem no sentido de trazer uma folga financeira ou liquidez financeira para resolver todos estes problemas e não criar todo este problema que está, mais um problema gravíssimo que está sob as costas dos madeirenses e que constitui, como já disse, foi dito ontem, um problema de saúde pública para determinados casos graves. O Dr. Guilherme Silva está a falar e eu concordo com toda a sua preocupação, concordo e estou inteiramente de acordo consigo. Agora, vamos ver o que é que vai aparecer na prática. Porque os resultados concretos que estão a acontecer à vida económica da região, financeira e social, não condizem com o discurso. E isto é que é preciso ver se nós começamos, de facto, a orientar as nossas políticas a nível regional, a apresentar um programa de ajustamento financeiro junto do Governo da República, de maneira que seja credor da confiança do Governo da República e tirarmos, de facto, a Madeira desta situação. Isso é importante, mas, como disse, é preciso começar a atender àqueles problemas que estão a ser sentidos neste momento, porque o PSD é que é o partido da governação aqui na região há muitos anos, aliás, desde a fundação da autonomia, como todos nós sabemos. Mas, a propósito da sua questão, colocou inicialmente, que o Sr. Ministro das Finanças, quando disponibilizou 19,4 milhões de euros, ficou com o dinheiro todo lá. Definiu a distribuição, disponibilizou, mas ficou lá tudo. Nem chegou aos cofres da região. Tudo isto é a pressão que está a ser usada não para assinar... Sr. Deputado. Não é, Sr. Deputado. Porque, tal como o Sr. Deputado João Manuel Rodrigues, eu também tenho aqui a carta de entendimento que o Sr. Presidente do Governo Regional assinou. E eu vou ler uma frasezinha que diz exatamente aquilo que foi assinado
e assumido pelo Governo Regional da Madeira, nomeadamente o Presidente do Governo Regional. O Governo Regional da Madeira obriga-se a que os créditos da República devam ser reembolsados de forma prioritária, lá está, o Governo assumiu isto, o Governo Regional, sobre quaisquer outras responsabilidades financeiras da região autónoma da Madeira. Portanto, isto já está assumido pelo Governo Regional. Portanto, esta atitude do Sr. Ministro, em dezembro, que nós esperaríamos mais liquidez aqui na Madeira para resolvermos outros problemas que a Madeira tem, é uma atitude que resulta desta carta que foi assumida pelo Sr. Presidente do Governo Regional. Há aqui, de facto, uma coerência entre a atitude do Ministro e aquilo que o Dr. Alves assinou. Em relação a si, Dr. Jacinto. Relativamente a... É este plano e a ideia que deixou aqui o doutor... Já tinha-me referido a esta carta de intenções. Há muito tempo que eu tenho vindo a desafiar o Governo. Aliás, corremos o risco de morrer da cura com aquilo que aqui está previsto e na sequência daquilo que acabámos de ouvir? Isso já foi dito diversas vezes pelo Partido Socialista, por mim próprio e por diversos dirigentes do meu partido em diversos fóruns de intervenção. Na Assembleia Regional e até mesmo na Assembleia da República já tive a oportunidade de confrontar alguns responsáveis da governação por estas questões. Da sociedade madeirense implodir socialmente? Porque a realidade é, de facto, diferente daquela que andamos aqui a propagandear ao longo destes anos. Que o Governo Regional andou a propagandear. A Madeira, de facto, não tem níveis de desenvolvimento que garantam uma sustentabilidade em diversos setores e que garantam a resolução de todos estes problemas de imediato sem a solidariedade do Estado, mas uma solidariedade que nos paga dívida, tal como já aconteceu com o governo de António Guterres, os governos socialistas, felizmente. Porque, senão, a Madeira não tem mesmo condições, pelos valores, e isto é uma realidade, nós temos receitas próprias, em média, de 700 milhões de euros, as despesas, mesmo com os cortes e com os ajustamentos que vão ter de ser feitos agora, e que nós entendemos que deviam ter outra orientação política, lá está, ideias diferentes para a resolução do problema que nós temos neste momento, andam na ordem dos 1.200 milhões de euros. Como é que, de facto, a Madeira, que se, de facto, tem despesa da ordem dos 1.200 milhões de euros, receitas próprias de 700 milhões, onde é que vai buscar, de facto, o dinheiro? Portanto, nós precisamos, de facto, da solidariedade. Estamos mesmo já a esgotar o tempo do programa. Nas gorduras e nos desperdícios, flagrantes que nós estamos a verificar em torno da governação. Eu fui o primeiro aqui a dizer que a Madeira não deve assinar um documento com limites. Faço-lhe uma questão muito simples, da execuibilidade não é muito relevante do ponto de vista financeiro, mas que tem a ver com a acumulação do vencimento e da reforma, como acontece com o Isso é um fediver. Não é um fediver. É um gesto político que nós temos de dar. Isto está vedado à generalidade dos cidadãos. Isso é um fediver. Isso são peanuts. São peanuts. Isso é demagogias do PC e do Bloco de Esquerda a que vocês aderiram. A nível nacional, pessoalmente, não tenho nenhuma situação dessas. Estou à vontade. Dr. Guilherme Silva, Acho que é demagogia pura. Isso já se acabou. Já acabou. Eu quero cumprir o alinhamento deste programa e muito rapidamente. Estamos mesmo a ultrapassar o tempo. É inadmissível num Estado de Direito democrático existirem sociedades de natureza secreta. Portanto, essas sociedades não devem estar rodeadas do secretismo que existem. Se não têm nada a esconder e se não estão a traficar influências, jogos de poder que tanto se fala por aí, então que sejam transparentes no exercício da sua organização. Tem esta visão, Dr. Guilherme? Vou lembrar